É a voz que eu dirijo a minha prece, e de manhã já me escutai. Desde cedo eu me preparo para vós, e permaneço à vossa espera. Graça e paz, cara amiga, caro amigo, que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, sobre a Palavra de Deus na Santa Liturgia, nesta sexta-feira da quinta semana do tempo da Quaresma. Já quero adiantar as semanas, né? Estamos concluindo praticamente essa quinta semana do tempo da Quaresma. Eu sou o Padre José Raimundo dos Santos, eu sou da Diocese de Amargosa, na Bahia, e tenho a alegria de partilhar com você a meditação sobre a Palavra de Deus que a liturgia nos apresenta hoje no Santo Evangelho de modo muito particular. Nós estamos lendo hoje o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, de acordo com o evangelista João, no capítulo 10, versículos de 31 a 42. Esse versículo 10 do Evangelho de São João é um capítulo muitíssimo interessante, muito rico. Nós vamos voltar a este capítulo lá na quarta semana do tempo da Quaresma, do tempo da Páscoa. Nós estaremos meditando sobre Jesus, o pastor. Jesus, o bom pastor, é nesse capítulo não é que nós encontramos essa apresentação de Jesus dizendo que ele é o pastor, que ele é a porta das ovelhas. Mas o texto que nós vamos encontrar hoje nos apresenta outras situações graves, difíceis, que esse evangelho também faz questão de não esconder. E o convite, eu penso, da liturgia no dia de hoje é nos fazer voltar a um lugar muito particular dentro de nós, a um lugar constitutivo da minha e da sua pessoa e da nossa relação com Deus. Jesus hoje, nós vamos ver, ele está no ambiente do templo, ele está numa área do templo, no adro do templo, tendo essa conversa com os judeus. E para mim uma coisa que me faz ligar é porque o texto de hoje se conclui com a figura de João Batista. E nós sabemos que João Batista, ele é filho de Zacarias. Zacarias é um sacerdote da antiga lei, a gente pode dizer assim, um sacerdote dessa antiga aliança. Ora, o ditado diz assim, não é? Filho de peixe, peixinho é. Então, o que é que acontece? Se João Batista é filho de Zacarias, pela linhagem, pela descendência, ele deveria também se apresentar no templo para se tornar ele também um sacerdote. Mas o que acontece é que João Batista não faz isso. João Batista, em vez de ir se apresentar no templo para ser sacerdote como o seu pai, João Batista se retira para o deserto e vai viver como um profeta, como uma voz que clama no deserto, pedindo conversão e ajudando a preparar o povo para uma nova aliança com Deus, para uma nova relação com Deus. Então, essa figura de João Batista é uma figura que denuncia o culto antigo. Porque o que era que se pregava, o que era que se dizia? Que indo ao templo, fazendo os sacrifícios do templo, você conseguia a sua purificação. Deus já tinha dito por meio dos profetas, eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia. E a gente viu na cena que a gente estava contemplando essa semana, do capítulo 8 do Evangelho de São João, quando aquela pecadora, a mulher que cometeu adultério, ela vai levada diante de Jesus, não é? Aquelas pessoas queriam que Jesus aplicasse a lei, não é? A exigência da lei. E Jesus, ao contrário, ali mostrou o rosto de Deus como um rosto misericordioso. Eu quero é a misericórdia.
Jesus então interfere com misericórdia e não segundo essas leis rituais, essas prescrições. Então João Batista já inaugura esse estilo novo que faz ver às pessoas que a purificação, a vida nova, elas conseguem não fazendo sacrifícios no templo, mas dizendo, venham cá e mergulhem nessas águas aqui desse rio. Portanto, não tinha um controle econômico, porque para fazer um sacrifício no templo, você tinha que ter um carneiro que não deveria ter mancha, que não deveria ter defeito nenhum. Como eu já disse esses dias, os sacerdotes controlavam isso, porque eles mesmos tinham rebanhos que eles indicavam esse aqui, como digamos assim, eu disse, né, como tivesse o selo de qualidade, esses carneiros daqui servem, aqueles dali não. Então tinha todo um controle. Jesus tinha dito, vocês reduziram a casa do meu pai a uma espelunca de ladrões. Então, portanto, João Batista, já com se afastar do templo, não assumindo um lugar como um sacerdote, como deveria a sua herança genética, não é ele fazer, porque ele era filho de um sacerdote, deveria também ele ser um sacerdote, ele de uma família levítica, de uma família sacerdotal, ele não faz isso, ele se retira para o deserto e vai viver dessa profecia. O profeta não vive dos sacrifícios do templo, ele vive da palavra que vem de Deus e anuncia essa palavra. Então o João está dizendo aqui com o rito do batismo que não precisa todos esses sacrifícios, essas coisas repetitivas. Tomem consciência daquilo que vocês devem ser. E ensinavam um estilo novo de ser, dizendo, né, para quem era do exército romano, olha, vocês que estão vindo aqui, que são soldados, vocês não usem de prepotência com as pessoas. Para quem era cobrador de impostos, ele dizia, não fiquem explorando as pessoas. Então, para cada um, João teve uma palavra, diz que o profeta é aquele que vive da palavra. Então, ele não era uma palavra genérica, ele tinha uma palavra concreta para a vida de cada pessoa, para cada um. Então hoje a gente está vendo essa cena que começa no templo, nesse espaço, e conclui lembrando a figura de João Batista. Então, quer dizer assim, aquilo que João foi o precursor, é o precursor desse estilo de Jesus, que veio que depois diz assim, podem destruir esse templo aí, depois eu reedificarei em 3 dias. É claro que ele estava falando do templo do seu corpo, não aquele templo de pedra, mas de todas as formas ele está dizendo que aquele templo de pedra conhece o seu limite. Jesus disse para os seus discípulos, todos encantados com aquelas pedras bonitas do templo, ele dizia, não vai ficar pedra sobre pedra. De fato, tudo aquilo foi demolido. Hoje só resta um pouquinho das muralhas do antigo templo. E Jesus chorou pensando naquela possibilidade de destruição, né? Jesus, quando veio da sua terra, nós vamos ouvir no Evangelho dessa semana como ele vem da Galileia. Então ele chega no Monte das Oliveiras. Quem vem da região da Galileia justamente chega pela zona oeste da cidade, chega no Monte das Oliveiras. Foi assim com Jesus e é assim com quem vai em peregrinação para Jerusalém. Então ele chega do Monte das Oliveiras e vê a cidade de Jerusalém e via o templo de Herodes, que era um templo suntuoso, muito bonito, com uma cúpula de ouro, toda dourada. Era uma lindeza ver aquilo, e eles cantavam, que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor, e agora os nossos passos se detêm, Jerusalém as tuas portas. Então hoje é lindo, a gente não tem mais o templo, mas naquele lugar onde estava o templo, tem uma famosa mesquita islâmica com uma cúpula de ouro também. É muito bonito de ver realmente, seja de dia, seja de noite, é um espetáculo visual maravilhoso. Então Jesus dizia para essas pessoas, mesmo isso tudo aqui que encanta tanto aos olhos, que é essa beleza que toca no coração, tudo isso realmente vai ser reduzido a pó, não vai ficar pedra sobre pedra. De fato, aquele templo foi destruído, mas o novo templo que Jesus constitui é o seu corpo. E esse corpo de Cristo, hoje São Paulo já nos diz, o corpo de Cristo é a igreja. É cada um de nós que, se convertendo ao Evangelho, se une a Cristo e se une aos irmãos. Formamos este único corpo do Senhor, portanto esse templo do Senhor, que não é templo de pedra, mas as nossas vidas, como vai dizer São Pedro, não é? Vocês são pedras vivas desse edifício que Deus constituiu. Então, hoje o Evangelho vai nos mostrar Jesus que sai aí desse ambiente do templo e vai para o lugar onde João batizava. Gente, todo o nosso itinerário durante a Páscoa é um itinerário para a gente voltar ao lugar do nosso batismo.
Que me dera poder ir lá Santo Antônio de Jesus, não é? E ao lugar onde eu fui batizado, voltar àquela pia. Eu cada vez que entro na igreja matriz da paróquia de Santo Antônio de Jesus, eu agora não moro mais na paróquia de Santo Antônio de Jesus, eu pertenço à paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, porque a paróquia foi dividida mais uma vez e criou-se uma nova paróquia, mas o lugar onde eu fui batizado é lá. A primeira coisa quando eu entro naquela igreja é ir direto ali naquela pia onde eu fui batizado. A igreja fez uma reforma, tirou daquele lugar exato de um tempo, mas a pia continua a mesma, graças a Deus, e eu posso venerar sempre aquele lugar onde eu fui gerado. Mas voltar ao lugar do batismo, gente, não é voltar a um espaço físico, porque até um dia aquela pia pode não existir mais. Não é? Ela já não está no lugar onde eu fui batizado, ela já foi colocada em outro lugar, e pode ser que um dia ela nem exista mais. Mas o lugar real onde eu fui batizado não foi aquela pia. Eu não fui mergulhado naquela pia. Eu fui mergulhado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, voltar ao lugar do nosso batismo é voltar à Santíssima Trindade. E a gente se volta à Santíssima Trindade cada vez, não é? Quando a gente faz o sinal da cruz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a gente volta ao lugar do batismo. A gente volta ao lugar onde a gente foi gerado, esse útero gerador de vida que é a igreja, que são os sacramentos da igreja. Portanto, essa fonte foi colocada dentro de nós. Portanto, nesse processo de interiorização, esse Deus que habita cada um e cada um de nós, ele está dentro da gente, como esse lugar no qual a gente foi gerado. Então, esse processo todo do caminho quaresmal é para a gente voltar ao lugar do nosso batismo e poder dizer a palavra eu creio, e poder dizer eu acredito, eu confio, e poder continuar a jornada, a vida da gente sem grandes dificuldades. Eu já disse que o evangelho de hoje é o de João, no capítulo 10, versículos de 31 a 42. O texto começa assim: os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. Eu já disse que Jesus estava nessa área da esplanada, uma área do templo, naquele lugar onde ele tinha começado a dizer que ele era o bom pastor, que o bom pastor dava vida pelas ovelhas. Ele já tinha dito que ele era a porta das ovelhas, que as ovelhas conheciam a sua voz, etc. Ele já fez todo esse discurso, e agora, quando ele fala da sua unidade com o Pai, vai ser muito complicado. Então, quando esses judeus começaram a pegar nessas pedras para apedrejar Jesus, Jesus reage com uma ironia muito fina. Gente, quem é de Deus, até na hora do sofrimento, pode ter essa capacidade de sofrer com leveza, de sofrer sem o desespero. Dizem que São Lourenço, né, foi um mártir daqui da igreja de Roma, ele de origem, ele era espanhol, e São Lourenço, dizem que o suplício que ele foi submetido foi de uma grelha, foi de ser colocado no fogo. E dizem que quando puseram São Lourenço, né, naquelas chamas, diz que chegou um determinado momento que ele disse assim: podem virar ao lado porque um já está assado. Gente, como é que no meio da dor, no meio do sofrimento, ainda consegue ter assim uma fina ironia? Ou seja, é uma pessoa que ela não está autocentrada. Hoje em dia se fala muito em logoterapia, que é fundada pelo Viktor Frankl, e Frankl, justamente uma das coisas que ele fala é dessa capacidade de autotranscendência. A autotranscendência, na verdade, é o amor, é a capacidade de se doar por alguém. Então a autotranscendência também é quando você encontra o sentido e vê que o sentido não é autorreferencial, não está ligado só a você mesmo. Quando você encontra sentido para o que você faz, etc., você é capaz de superar, de elevar-se daquele momento, digamos assim, terra a terra. Por isso, quando eles pegam em todas aquelas pedras, Jesus, em vez de agir com medo, de sair correndo, etc., Jesus consegue afrontá-los com uma ironia muito fina. Jesus faz uma pergunta, olha a capacidade de dialogar, e dialogar desarmando. Jesus, uma certa feita, ele diz assim: se alguém te der uma bufetada no lado direito, oferece também o esquerdo. Não é que a gente deva oferecer a cara da gente para ninguém bater, porque se você me bate, você já está fazendo uma coisa errada, você peca. E se eu vir o outro lado para você bater de novo, eu estou fazendo você pecar 2 vezes. Então não é isso. O dar o outro lado é justamente olhar pelo outro lado, enxergar o outro lado da moeda.
olhar a coisa dando uma outra interpretação. Portanto, quando Jesus recebeu uma bofetada, quando dos soldados do sumo sacerdote dão uma bofetada em Jesus, ele não virou o outro lado para ele bater do outro lado, mas assim, se eu estou falando a verdade, certo, se eu estou falando uma coisa que não é correta, me diga, mas se eu estou falando a verdade, por que é que você me bate? Olha, desarma a pessoa, quebra o ciclo da violência com uma pergunta. Agora Jesus faz a mesma coisa, ele interrompe o ciclo da violência, todos com pedra na mão para jogar nele, e ele desarma a violência com uma pergunta. Isso significa autodomínio, isso significa autocontrole, isso significa a presença de Deus na vida dele. É fruto do Espírito Santo o autocontrole. Não é ninguém se controla só pela sua força. A presença do Espírito da gente em nós faz a gente ter essa fineza, esse espírito de fineza, não é? de ir para além daquilo que o outro espera que você faça, não é? De a gente não ser reator, mas de a gente se comportar como verdadeiros atores, como donos de um papel que nós interpretamos por conta própria. Então Jesus pergunta para eles assim: por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas me quereis apedrejar? Que pergunta, que desarma aqueles que estão ali querendo ofender Jesus. Eles, porém, não é, reagiram dentro da raiva deles, dizendo assim: não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa da blasfêmia. Eu comecei falando de João Batista, dizendo que João Batista foi um profeta. A palavra profeta vem do verbo femi, que em grego significa falar. Profemi significa aquele que se coloca diante do outro e fala do que está diante de si e fala também de coisas que estão adiante, porque é capaz de olhar tão profundamente dentro das coisas que é capaz de profecia. O que Jesus falava como um profeta, profemi, mas o que eles escutavam soava aos ouvidos dele não como um profemi, mas como um blasfeme, como blasfêmia, ou seja, como dizer coisas erradas e ofensivas ao próprio Deus, não é? Como vitupério ao próprio Deus. Então eles acusam Jesus de blasfêmia, eles não enxergam a profecia que saía da boca de Jesus. E onde era que eles viam a blasfêmia? Eles diziam: porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. É porque a eles faltava a visão, porque era justamente o contrário. Jesus não era um homem que se fazia de Deus, porque isso a história conheceu muito. Não é? Muitos homens que se arrogaram o direito de se sentirem deuses. Não é? O divino, os imperadores romanos se deram o título de Augusto. Augusto significa divino. Álgera significa coisa que aumenta, ou seja, está no pico, está no máximo. Como hoje em dia, né, a gente diz assim: a gente precisa fazer tudo de excelência. Fulano, sua excelência. Excelência significa que está no pico, que está no lugar bem alto. Se colocar no alto é uma coisa que muita gente faz. Muitos homens se colocaram no lugar, num pedestal, e olhando para as coisas e pensando: não, nós somos poderosos e eu posso tudo, melhor do que eu não tem ninguém. Muitos homens fizeram isso. Isso é fácil de fazer. O que era impossível de fazer foi justamente o que Jesus fez e que eles não percebiam. Eles acusavam Jesus de fazer aquilo que muitos homens fizeram: tu sendo homem te fazes Deus. Mas era o contrário. Jesus era Deus que se fez homem. Tu, sendo Deus, Jesus, te fizeste homem. Para isso a mente da gente não está preparada. Para essa humilhação, para esse esvaziamento. Gente que se incha com soberba e quer ser mais do que aquilo que é, desse tipo de gente a terra está cheia. O que está faltando no mundo é gente que, estando numa posição mais elevada, se esvazie de si mesmo e assuma uma condição de servo, uma condição de irmão, uma condição de amigo, de quem faz um caminho junto. Isso é o que falta ao mundo. Esse é o ponto realmente de grande dificuldade para a nossa natureza humana. Então Jesus, depois que ouviu essa palavra dele, diz assim: acaso não está escrito na vossa lei? Então Jesus, eles que são experimentados na lei, que dizem entender da Sagrada Escritura, Jesus vai usar um argumento que eles são capazes de entender.
Olha, vamos olhar para a Escritura, é o que Jesus faz. Vamos aprofundar para ver se o que eu estou dizendo está tão fora de lugar assim. Ele diz, na lei de vocês não está escrito, eu disse, vós sois deuses. Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmia quando eu digo que sou filho de Deus, eu a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Jesus, então, partindo das Escrituras, fala da sua própria experiência. Minha amiga, meu amigo, essa experiência é a sua e é a minha. Nós recebemos no dia do nosso batismo essa natureza de filhas e de filhos. A natureza do Filho de Deus foi partilhada comigo e com você. No dia do nosso batismo a gente recebe essa filiação, essa adoção a filhas e filhos. Essa aqui é a vida da intimidade de Jesus, ele dá para nós. Portanto, é a nossa divinização, a nossa santificação, a nossa, como dizem os padres orientais, deificação. Realmente, Deus nos faz como ele, deuses. Porque em assumindo a nossa condição humana, Jesus assume a nossa humanidade para nos dar a sua divindade. A gente reza cada dia na missa derramando aquela gota de água dentro do vinho. Pelo mistério dessa água e desse vinho possamos participar da divindade daquele que assumiu a nossa humanidade. Isso é profundo. E a gente precisa de tanto tempo para continuar acreditando desse milagre que aconteceu no nosso batismo. Acolher aquilo que a gente é. Viver dessa vida que já está em nós, a vida divina, a vida de filhas, a vida de filhos. Aí Jesus continua agora mostrando para eles uma outra coisa. Bom, se vocês não são capazes de olhar para a Escritura e de entender as Escrituras, Jesus diz, se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Jesus, portanto, chama essas autoridades a olharem para as obras que ele faz. Mas se eu as faço, mesmo que não querais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Aqui é essa palavra muito forte que depois vai aparecer na teologia, a chamada pericórese. Peri significa em volta, né? A gente fala de periferia, aquilo que gira em torno, né? Perímetro, está dentro de uma certa tangente. E aqui essa palavra grega, ela é pericórese, coreo. Lembra que quando a gente vai em algumas festas vê uma coreografia? Então, pericórese significa uma dança em volta. Essa pericórese, ou seja, essa comunhão que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um que dança em volta do outro, que circula em volta do outro. Então, essa vida de Deus, não é que como uma espécie de uma dança, um em torno do outro, o Pai em torno do Filho, o Filho em torno do Pai, tudo é comunhão. Uma vida descentralizada. Ninguém gira em torno de si mesmo. Não é? Um gira em torno do outro, um amando o outro. Então nessa vida de amor, né, a gente vai descobrir, não é, que cada um está no outro, não é, descobrir que o Pai está no Filho e o Filho está no Pai, sem confusão e sem mistura. Não é que o Filho se confunda com o Pai ou o Pai se confunda. Cada um deles permanece na sua identidade, mas conservando essa grande unidade, esse grande amor. Quando Jesus disse essas palavras, outra vez procuravam prender Jesus, mas diz o Evangelho, ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado. É isso que eu estava dizendo logo no início da nossa meditação, né? Eu estava falando disso, desse lugar onde João tinha batizado. Jesus foi para lá. E assim eu e você também somos chamados a voltar ao lugar do nosso batismo. De amanhã às 8, nós estaremos participando da vigília da Páscoa. Vamos estar no lugar do nosso batismo, que é o mistério da ressurreição de Jesus, o lugar da nossa vida nova. E ali, voltando a esse lugar, nós ali devemos permanecer. Diz que Jesus permaneceu ali. Então a gente fez todo esse itinerário de 40 dias para voltar ao lugar do nosso batismo, para não se afastar disso, para permanecer ali.
para ficar fazendo uma espécie de pericórese, né, girando em torno desse lugar do nosso batismo, esse lugar do batismo girando dentro de nós, ou seja, entrar na dança da Trindade, na dança do amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Permanecer nesse lugar, que não é lugar geográfico, é lugar teológico, é lugar de vida, é lugar de amor. E aqui diz que muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Vejam só, indo a esse lugar do batismo, estas pessoas acreditaram. Então, o nosso convite ao voltar ao lugar do batismo é para isso. Por isso, na noite da Páscoa, a gente vai ouvir por 3 vezes: credes em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, no Espírito Santo, na Igreja, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. E nós vamos dizer creio. Então a gente vai voltar para esse lugar do nosso batismo para permanecer nele, para poder viver da fé. É o que diz a carta aos Hebreus: o justo vive da fé. Então nós vamos viver desta fé, desta comunhão com Jesus, deste amor dele por nós e do amor dele pelo seu Pai, que é o Espírito Santo que os une. E esse Espírito foi derramado em cada uma e cada um de nós. O amor de Deus foi derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo que nos foi dado em dom. Minha amiga, meu amigo, então eu quero desejar isso, que a gente possa realmente ir se preparando nessa reta final para voltar a este lugar do nosso batismo, esse lugar da nossa vida, da vida em plenitude, da vida em abundância. O Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, do teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, seja sobre ti, minha amiga, meu amigo, permaneça para sempre. Amém. Gente querida, meu abraço a vocês nesse dia de hoje. Um abraço aqui para a Odaléia, para Lica Mascarenhas, para Rose Santos, um abraço para Luiz, camisetas religiosas, bonitas camisetas aí. Vocês, eu já andei ali vendo coisas muito bonitas, depois eu quero ver o que é que vocês vão. Quem sabe eu faço umas camisas também aí, né? Para quem ouça o Padre José Raimundo na live, então vamos fazer umas camisas dessas. Gente querida, vamos, né, lembrando-se que essas camisetas a gente se lembra sobretudo disso, né, de quem é que a gente está revestido, né? De Cristo Jesus nosso Senhor, e divulgar pela nossa vida essa sua mensagem. Gente, é o seguinte, a Semana Santa está chegando e a Semana Santa significa uma agenda também mais concentrada. Eu não sei se amanhã eu vou conseguir fazer live, porque amanhã eu devo viajar. E logo, vamos ver, talvez eu consiga fazer alguma live em um momento do dia. Eu devo fazer uma manhã de retiro. E depois do retiro, no início da tarde, eu viajo. E aí só vou chegar à noite no lugar do meu destino. E vamos ver como é que vai ser a partir do domingo de Ramos. Não prometo nada, porque eu trabalho, né, tem que ser cedo, e os horários, eu não sei como é que vai ser possível durante a Semana Santa. Se a gente vai conseguir algum momentinho durante o dia, o horário talvez mude, eu não sei como é que vai ser. Tem que chegar lá e encontrar a programação. Mas de todas as formas, o que eu quero fazer é me confiar às orações de vocês, porque será uma semana intensa, uma semana de muitos encontros com pessoas, no sacramento da penitência, na direção espiritual, em visitas a algumas famílias, a algumas pessoas. É hora também de reencontrar amigos e amigas naquela região, e isso me faz realmente sempre bem. Mas, sobretudo, rezem pelo exercício desse ministério ali esses dias, na Diocese de Vittorio Veneto, que foi a primeira diocese em que o Papa João Paulo I, São João Paulo I, a partir de outubro, né, Beato João Paulo Benolucciani, onde ele foi bispo. Então é lá que eu vou estar vivendo esses dias da Semana Santa, pedindo que o testemunho também desse santo que esteve à frente daquela igreja e 33 dias à frente da Igreja Universal realmente possa nos iluminar. Eu confiarei cada um e cada um de vocês também a intercessão dele, ali enquanto estiver naquela diocese que ele pastoreou. Um dia abençoado para cada um e cada um de vocês. Fiquem com Deus.